assim no Salmo 63: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens sido auxílio, a Tua sombra, a sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Aleluia. Repete comigo. E se Deus tem sido o seu auxílio, Deus tem sido o seu auxílio? Amém? Então repete comigo: porque Tu tens sido o meu auxílio, a Tua sombra eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Aleluia. Que nessa noite Deus possa derramar água sobre o teu coração sedento, em nome de Jesus de Nazaré. O salmista Davi disse que ele levantava as mãos ao Senhor. Você pode fazer isso ao iniciarmos esse culto. Você pode dizer para Deus que você veio aqui para adorá-lo, você veio aqui para buscar a sua face, a sua presença. Ore ao Senhor, coloque-se diante de Deus. Sempre falo isso e sempre vou falar: nós não somos espectadores, nós somos adoradores, e é dos tais que Deus procura adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Se você veio aqui para adorar, se você veio aqui para prestar um culto ao Senhor, comece levantando as mãos, comece orando, comece consagrando esse tempo na presença de Deus, no altar do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Oh,
pode abrir a Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 12, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Texto que o Senhor colocou no meu coração hoje à noite, é um texto bastante conhecido, fala do chamado de Abrão, né? Nessa época, ele ainda não tinha o seu nome trocado, ele ainda era Abrão. Gênesis capítulo 12, a gente vai ler dos versos 1 a 8, mesmo assentados, que você possa abrir o seu coração, que haja aí no seu coração expectativa de ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que sossega a alma, mas também é a voz de Deus que nos põe em movimento. Diz assim, Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4 diz, partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de More. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez, nós estamos na tua presença. E com aquela mesma disposição de Samuel, quando ainda criança disse, fala que teu servo ouve. Queremos ouvir a tua voz, porque é da tua voz que depende a nossa vida. Da tua palavra, da palavra que sai da tua boca. Nós somos sustentados, alimentados, curados, lavados, limpos. Como dependemos da palavra que sai da tua boca. Pai, que essa palavra possa cair no nosso coração, e o nosso coração seja aquela terra fértil, aquela terra boa. E que em nome de Jesus, ó Deus, haja aqui a multiplicação dessa semente, a 100 por 1, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. E o povo de Deus disse, amém. Queridos, eu terminei o sermão de domingo passado, quando eu abordei a passagem do Jordão. E eu terminei, num determinado momento do sermão, né? Eu me referi a uma expressão que falou muito ao meu coração. Quando Deus diz para Josué, Josué, a terra que vocês estarão percorrendo, vocês não conhecem, é uma terra desconhecida. E aquilo ficou muito no meu coração. E nessa noite, o que eu queria repartir com você, queridos, é uma afirmativa. De que Deus está querendo nos levar a lugares que nunca fomos, para experimentar o que nunca desfrutamos em nome de Jesus. Deus estava conduzindo o povo dele para um lugar que eles nunca tinham ido. E naquele lugar que eles nunca tinham ido, eles haveriam de experimentar o que nunca haviam desfrutado. E para mim essa é a dinâmica da vida cristã. A dinâmica da vida cristã diz que à medida que eu caminho, à medida que eu progrido, à medida que eu avanço, à medida que eu vou caminhando por lugares que nunca havia passado,
Eu também vou experimentando coisas especiais que nunca havia experimentado, desfrutado. O problema da vida cristã é quando ela vira uma vida estagnada. O problema da vida cristã é quando a gente fica aquele crente que eu já falei para vocês, os 3 S. Salvo, sentado e satisfeito. Olha que beleza, né? Já recebi a salvação, agora eu vou ficar sentadinho e muito satisfeito e de boa. Queridos, quando a gente começa a viver nessa perspectiva, a gente para de receber de Deus, a gente para de experimentar as coisas novas que Deus tem. E se existe uma coisa que Deus é especialista, é fazer coisas novas na vida dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, pensando naquilo que eu deveria repartir, eu me lembrei da vida de Abrão e do seu chamado. Todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos que Abraão, depois dessas experiências que teve com Deus, e que teve o seu nome trocado, a sua história alterada, as suas vestes mudadas, o seu nome mudado, ele é chamado de amigo de Deus. Ele andou tanto nessa disposição e nessa perspectiva, de estar sempre indo onde Deus havia conduzido. Ele sempre experimentou coisas novas, e experimentou tanto, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Agora, não foi fácil para Abrão essa experiência de receber coisas novas do Senhor. E eu pergunto a você, quantos aqui nessa noite querem receber coisas novas do Senhor? Aleluia! Então se prepara, meu irmão, porque quando eu olho para a vida de Abraão, eu aprendo uma coisa. Eu aprendo que na nossa caminhada, até que eu desfrute desse novo, até que eu desfrute dessas coisas, dessas experiências especiais que eu nunca experimentei, o lugar da obediência, ele vai ser determinante para que a gente possa experimentar tudo isso. E é interessante o processo de Deus. Deus, ele age nas nossas vidas através de processos. E a gente está vivendo numa época, e todo mundo tem falado isso, e é uma realidade, é tudo imediato. Meu celular é uma bênção, só que ele não está mais atendendo os meus comandos na mesma velocidade que ele atendia antes. Eu já estou ficando nervoso. A gente quer tudo na hora, a gente quer tudo já, é tudo instantâneo. E a gente acha que a nossa relação com Deus se dá dessa forma. E é por isso que eu vejo muito crente frustrado, entristecido, à margem daquilo que Deus podia fazer, porque acha que Deus também vai agir assim. Deus tem poder para fazer isso? Tem. E você vai perceber que quando o que você precisa acontecer na sua vida, foi assim, você não vai se lembrar do processo. Mas o processo é inevitável. E sabe qual é o processo de Deus? Ou qual foi o processo de Deus na vida de Abraão? E qual é o processo de Deus nas nossas vidas, que deseja experimentar o novo de Deus? Sempre assim. Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção, e essa ordem, essa direção, sempre está acompanhada de uma renúncia. E quando nós obedecemos a ordem, a direção, que sempre é acompanhado de renúncia, Deus renova promessas e alarga promessas para as nossas vidas. É incrível. Todas as vezes que Deus deu uma ordem para Abrão, que foi acompanhada de uma renúncia muito difícil que ele teve que fazer. Quando Abraão recebe aquilo e assimila aquilo e obedece, Deus, no manhã seguinte, no dia seguinte, ou na hora seguinte, se revela a ele de novo, renovando a promessa e alargando as promessas que tinha para a vida de Abraão. É incrível. Depois estuda a vida de Abraão. Depois pega aqui o capítulo 12, chega lá até o capítulo 22, você vai ver que todas as vezes que Deus deu uma ordem, uma direção, uma palavra para Abraão, e essa palavra era acompanhada de uma renúncia, ele tinha que abrir mão de alguma coisa, e daqui a pouco eu vou falar das coisas que ele abriu mão. Todas as vezes que ele, ao ouvir isso, assimilou e falou, eu vou obedecer, no momento seguinte, no processo de Deus, uma promessa foi lhe dada, que alargava a promessa anterior. Deus começa falando que nele seriam benditas todas
as famílias da terra. Mais para frente, depois dele obedecer essa ordem, que a gente vai compartilhar aqui, Deus se revela de novo para ele, retomando a promessa e ampliando. E todas as vezes que ele teve que renunciar a alguma coisa, Deus se revelou a ele de novo, ampliando essa promessa. E hoje então eu quero falar com você, que Deus, assim como Abrão, tem um destino para a sua vida, louvado seja o Senhor. Deus, assim como para Abrão, tem para mim e para você um destino para a sua casa. Deus tem um destino para essa igreja, Deus tem um destino para a minha caminhada pastoral, e eu quero aprender, a partir da vida de Abrão, como experimentar esse destino de Deus, seja para a minha vida pessoal, ministerial e familiar, no nome do Senhor Jesus. E a primeira coisa que Deus fala ao meu coração, e eu toquei um pouquinho na semana passada, é se a gente quer experimentar as novidades de Deus, a gente tem que se colocar em movimento, para que você chegue no destino que Deus tem para a sua vida. Você não pode ficar parado. Deus fala: Abrão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do convívio da tua parentela e vai. Eu quero que você se coloque em movimento. Eu quero que você, a partir da palavra que você está ouvindo, acolha essa palavra com fé e se mova. E querido, semana passada eu falei que Deus não fala com gordo. E o Edivaldo já falou: há controvérsia aí. E quando eu falei disso, eu estava querendo dizer o quê? Quem é o gordo aqui? O gordo é aquele que ouve a palavra. E quantos têm ouvido a palavra aqui domingo após domingo? Meu Deus! Hoje, você viu como está fácil abrir a palavra? Hoje eu quero uma palavra do Jeremias Pereira. Hoje eu quero uma palavra do Vladimir Rossi. Hoje eu quero uma palavra do Ednei Riolon. Hoje eu quero uma palavra do Bispo Adonias. Hoje eu quero uma palavra do Luciano Subirá. Está muito fácil. E eu fico imaginando, quantos sermões você já ouviu? Cutuca o irmão que está ao seu lado aí, você lembra quantos? Foi um bocado, hein? Fala a verdade. Agora a pergunta que a gente precisa responder não é quanto a gente ouviu, é quanto do que nós ouvimos nós colocamos em prática. Quanto da palavra de Deus, direcionada de maneira direta para a nossa vida, teve a condição de nos pôr em movimento, de transformar a nossa vida. O crente gordo é aquele que, como uma represa, vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo, e recebe hoje, recebe terça, recebe nas igrejas que vai, nos YouTube da vida, e vai recebendo, mas não se move, não sai da casa, não sai da parentela, não sai da tenda, continua ouvindo, e queridos, a gente é insaciável. Quanto mais nós ouvirmos, mais nós iremos querer ouvir. E o segredo da vida não é tanto aquilo que a gente ouve, o segredo da vida é quanto a gente põe em prática daquilo que ouve. É aquilo que eu falei a semana passada. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele dá um segredo, que para mim é uma chave maravilhosa. Você não precisa ter toda a luz, o que você precisa é caminhar na luz que você tem. É bom que a gente cresça na luz, mas se você andar na luz que você tem, na compreensão que você tem, no discernimento que você tem, você está cumprindo uma exigência, uma ordem, uma direção de Deus, e você está abrindo espaço para que Deus renove sobre a sua vida as promessas que Ele tem, e alargue essas promessas no nome de Jesus. Mas qual é o preço dessa renúncia? Qual é o preço do sair de casa? Qual é o preço do sair da parentela? É o preço de nós sairmos da nossa zona de conforto, é o preço de nós sairmos da nossa comodidade. A gente cria rotinas, a gente precisa disso, a gente cria rotina e daqui a pouco a gente está preso na rotina, e daqui a pouco a gente está preso na forma e perde a essência. Como é gostoso estar na casa do Pai, não é não?
Eu lembro quando eu era solteiro ainda e fui jogar no Mato Grosso. Lá em Nova Andradina, 15 horas de viagem até chegar, misericórdia, não chegava nunca. E quando eu cheguei lá, a República estava vazia, porque o time estava sendo formado. E eu cheguei, daqui a pouco chegaram mais 2, e aquela semana foi chegando um atrás do outro, até formar a equipe. Quando eu cheguei na casa, eu sou tímido, estava numa terra estranha, nunca tinha entrado naquela cidade, nunca tinha andado naquele chão, e eu sento naquela casa ali na nossa concentração, falo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Que saudade da minha casa. A minha mãe é tão cuidadosa que ela me deu 2 presentes. Ela me deu uma Bíblia que eu tenho até hoje, era um perdido, ela falou, quem sabe? E ela me deu uma receita de uma sopa, vai que ele está com fome. Mas rapaz, tinha tudo naquela sopa, tinha tudo que você imagina. E aí eu me lembro que eu fiquei um tempo, começou o campeonato e teve uma folga, acho que de 4 dias eu fui para casa, que era custoso, né? E demorado chegar. Mas gente, eu lembro até hoje, a hora que eu abri a porta, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro da minha casa. Eu cheirei a roupa, as minhas roupas que ainda estavam na gaveta. Ai, cheiro de casa. E que confortável que é quando a gente chega em casa. E sabe por quê? As promessas de Deus para a sua vida não se alargam. Porque você está acostumado a estar em casa, porque é gostoso, é prazeroso. Mas Deus está te dizendo nessa noite, sai dessa zona de conforto, renuncie o seu sossego, para que eu possa ampliar as minhas promessas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, sai! E sabe o que me choca? Abraão saiu. E essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. Coloque-se em movimento. Segunda coisa, um pouco do que eu já falei, é isso. Se você se colocou em movimento, você também aprendeu a entregar. Você aprendeu a renunciar. E se existe um tipo de gente que Deus ama, é gente que aprendeu a renunciar. É gente que aprendeu a abrir mão das coisas que roubam delas o propósito eterno de Deus. Paulo fala de coisas que eram lícitas a ele, mas ele percebia que aquilo roubaria o lugar do destino, e então ele abria mão. Tudo era lícito, mas nem tudo convinha. O que não nos convém? Aquilo que roubará da gente o lugar do destino, o propósito de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa aprender a renunciar. E olha só as renúncias de Abraão. Primeiro, Abraão precisou renunciar o natural. O que é natural? Está em casa, comendo a comidinha da mamãe, roupinha passada, lavada, que bênção, como é gostoso, o sustento. Você se lembra da sunamita? Quando ela, com o filho morto, o milagre de Deus que havia morrido, ela sai, ela vai ao encontro do profeta, o profeta fala, ei, o que está acontecendo com você? Porque o profeta se assustou, não era dia de culto, não era dia de adoração, e ela foi ao encontro do profeta, o profeta manda o moço ir ao encontro dela para fazer uma pergunta, como é que está a tua casa, como é que está o teu filho, como é que vai você? Qual foi a resposta dela? Tudo vai bem. Mas antes da promessa, quando o profeta queria de alguma maneira retribuir todo o acolhimento que ela tinha oferecido ao profeta, o profeta falou assim para ela, moça, você tem me tratado com tanto carinho, com tanta honra, que eu quero saber se existe alguma coisa que eu posso fazer por você. Você sabe qual foi a resposta da sunamita? Não, não tem nada, eu habito no meio do meu povo, o natural me basta, o natural dos da minha casa, o suprimento, eu tenho de onde tirar. Agora, quando Abraão renunciou à sua casa, quando Abraão renunciou o cuidado da sua parentela, sabe o que ele estava abrindo mão e aquilo que ele estava começando a receber de Deus? Ele abria mão do natural,
para receber das mãos de Deus o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Era como se Deus falasse para Abraão: Abraão, sai da tua casa e deixa que eu cuido da sua vida a partir de agora. Louvado seja Deus. E quem sabe você está pegado nas coisas naturais. Deus está dizendo: desapega, meu filho. Mete um OLX aí, ó, e desapega desse negócio aí, porque Deus quer ser o teu sustento. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Abraão, ele renunciou também ao longo da vida dele o direito de escolha. Você se lembra que ele saiu com Ló da sua casa? E chegou um determinado momento que os rebanhos dos dois cresceram, os escravos dos dois também cresceram. E Abraão percebeu que ia dar confusão. Então Abraão chega para Ló e fala assim: meu sobrinho, por que a gente vai viver em guerra? Daqui a pouco os seus escravos vão brigar com os meus escravos, e daqui a pouco é a gente que está brigando. A Bíblia fala que Abraão levou Ló, e Ló avistou as campinas de Sodoma. E a Bíblia diz que aquele lugar era como um jardim do Senhor. E sabe qual foi a fala de Abraão para Ló? Ló, escolhe o lugar que você quer. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu quero que você preste atenção nisso. Ló era o sobrinho. Ele estava submisso. Não era dele o direito da escolha, era do tio, era de Abraão. Agora Abraão entendeu que ele deveria renunciar o direito dele escolher, porque quando nós renunciamos o nosso direito de escolha, Deus está dizendo para quem faz isso: agora eu vou escolher o meu melhor para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe, talvez você pense assim: bom, então Ló vai escolher o pior lugar. Não, Ló escolheu o melhor lugar. E não teve outra alternativa para Abraão a não ser ir para o deserto. E sabe o que Deus fez? Falou: Abraão, já que você deu a mim o direito de escolher para você, eu vou fazer de você um homem próspero nesse deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós vivemos uma vida frustrada? Porque a gente quer exercer o direito de escolha. Quando você abrir mão do seu direito de escolha, é Deus que vai escolher para a sua vida. E Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, gente, orando na minha casa. E eu falei: Deus, o meu sonho é esse. Mas eu quero abrir mão do meu direito de escolher. Eu não tenho mais sonho. O único sonho que eu tenho é cumprir o ministério que o Senhor tem dado para mim. Eu quero experimentar das tuas escolhas para a minha vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja o que for na minha vida. Eu não quero mais escolher, Senhor. E tem gente que está cansada aqui nessa noite, porque tem escolhido aparentemente o melhor e tem dado errado. Deus está dizendo: está dando errado porque é você que está escolhendo. Quando você renunciar ao direito da tua escolha, eu vou escolher o melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão teve que renunciar a outra coisa. E sabe o que ele renunciou? Abraão renunciou aquilo que o mundo oferecia. Abraão renunciou aquilo que o mundo oferecia. Ló ficou em Sodoma. E 5 reis foram guerrear contra Sodoma. E levaram cativos Ló, os seus escravos, e roubou os seus bens. A notícia chega para Abraão. Ele reúne mais 3 exércitos. E ele vai para Sodoma. Ele vai para a guerra com o rei. E ele tem êxito de 318 homens escolhidos a dedo, que nasceram na sua casa, que tinham habilidades, vão, e eles reconquistam de novo todos os bens que foi roubado. Ló e todas as pessoas, todo o povo que havia sido levado escravo volta. E Abraão está voltando e aí encontra 2 reis. O rei de Sodoma com o rei de Salém. O rei de Sodoma chega para Abraão e diz assim: Abraão,
só me devolve o povo. Era o rei dele. Sodoma, as pessoas eram de Sodoma. E o rei de Sodoma fala para Abraão: Abraão, só me devolve as pessoas. Os bens pode ficar para você. Gente, Sodoma é símbolo do mundo. É símbolo daquilo que o mundo tem para cada um de nós enquanto proposta. É o rei de Sodoma que vive todo dia batendo na porta e diz assim: fica com isso, fica com aquilo. Olha, eu te ofereço isso, essa vantagem, essa oportunidade. E muitas vezes a gente cai porque nos falta discernimento. Mas Abraão não faltou discernimento, ele sabia que ele tinha que renunciar àquilo que o mundo estava oferecendo. E sabe o que ele fez? Ele não deu ouvidos para o rei de Sodoma, ele deu ouvidos para Melquisedeque, o rei de Salém, a cidade da paz. E sabe o que ele fez nessa escolha? Ele disse: eu não quero do que é do mundo para a minha vida, eu quero do que é do Senhor para a minha vida, e a minha vida e os meus pertences serão consagrados a Deus. A Bíblia fala que Abraão, ao rei de Salém, a Melquisedeque, deu o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Você já renunciou àquilo que o mundo tem oferecido? Eu sei que custa caro, queridos, mas quando nós renunciamos isso, nós começamos a experimentar uma renovação da graça, do fluir, do amor, do poder de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E qual foi a outra renúncia de Abraão? Abraão renunciou ao natural, Abraão renunciou ao direito de escolha, Abraão renunciou ao que o mundo oferece, e Abraão renunciou àquilo que ele mais amava: Isaque, o filho da promessa. Gênesis 22, 2, Deus chama Abraão: levanta-te, Abraão, vai para a terra que eu também vou te mostrar, e ali oferece Isaque a quem amas, em holocausto sobre o altar. Você lembra? Gente, uma vez eu estava pregando isso aí, me deu um negócio no coração, um aperto, porque Abraão está andando com Isaque, e olhando o monte Moriá, e a Bíblia fala que ele andou 3 dias até chegar no monte. Talvez ele estava dando passo de tartaruga. Igual quando eu era criança, lá em Santa Genebra, eu tinha que atravessar um campo de futebol para tomar 11 lá na Costa e Silva, para ir para a escola. E quando eu não tinha feito uma tarefa, quando era uma aula meio complicada, eu sabia o horário do ônibus, e eu ia andando assim no campo de futebol, só para chegar lá 11 ter ido embora e voltar para casa. Você não sabia disso, né, mãe? A Bíblia fala que ele demorou 3 dias para chegar no monte, e ele olhava para Isaque, e Deus estava pedindo para Abraão sacrificar aquele a quem ele amava, o filho da promessa. Abraão recebe a promessa com 75 anos, e o cumprimento da promessa foi com 25 anos depois de Deus ter prometido o filho, que viria dele. Agora nasce o menino, é adolescente, e agora Deus está pedindo. E Deus é muito claro em dizer: me oferece Isaque a quem amas, sobre o altar como holocausto. E a gente conhece a história. Abraão não negou aquilo que ele mais amava para o Senhor. Mas Deus não queria Isaque como sacrifício. Deus queria revelar o coração de Abraão, se ele era fiel a Deus ou não, e até que ponto ele estava disposto a renunciar àquilo que ele mais amava. Sabe por que você não anda na vida? Porque você não tem coragem de renunciar ao natural, porque isso traz conforto para você. Você não tem coragem de renunciar o direito de escolha. Você bate no peito e diz: eu sei o que é melhor para a minha vida. Você não tem coragem o suficiente para renunciar àquilo que o mundo está oferecendo. E você não tem coragem de oferecer aquilo que você mais ama no altar do Senhor. Sabe por que você veio aqui hoje à noite? Porque Deus está dizendo que tem promessas tremendas para a sua vida. Mas essas promessas só serão desfrutadas por você, se você estiver disposto e disposta
a exercer e a conjugar o verbo renunciar no nome do Senhor. Abraão, se coloque em movimento. Abraão, aprenda a renunciar. Sai da tua casa, sai da tua parentela, renuncie. Abraão, se você quer experimentar coisas novas, não tem outro caminho. Aprenda a viver pela fé, louvado seja o Senhor. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Está no futuro. Isso quer dizer que Abraão tinha que dar um passo, para Deus falar para ele qual a direção do segundo passo, e qual a direção do terceiro, se ele ia para a esquerda, se ele ia para a direita. A gente, muitas vezes, vive uma vida de frustração espiritual. Às vezes a gente vive uma vida triste. Às vezes a gente se revolta com Deus, porque a gente acha que Deus vai revelar para a gente tudo antecipadamente. Deus vai chegar para o Vladimir, vai falar que o Vladimir vai casar com a Silvia, vai ter 2 filhas, vai perder o primeiro, depois de 3 horas ele ter nascido. Ele vai sair da Joaquim Inácio, ele vai pastorear a Igarapava, ele vai para Uberlândia, ele vem para Campinas, e depois não sei como é que vai ser, o que vai acontecer. Ah, não! Deus só falou assim: Vladimir, vai! Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, sai, eu vou te mostrar. Então você precisa aprender a descansar na fé, e pela fé viver, para a glória e louvor do nome do Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deus disse: eu vou falar com você. Abraão teve que acreditar que Deus falaria com ele. E sabe por que você pode estar vivendo frustrado hoje? Porque você teima, mesmo sendo crente, viver a vida natural. Nessa noite Deus está dizendo: você ande pela fé. Eu sei o que é melhor para você. Nos momentos importantes da sua vida, eu irei me revelar. Deus não se revela a nós todos os dias, queridos. Mas em momentos pontuais da nossa vida, parece que Ele abre tudo. E Ele vai revelando, Ele vai compartilhando, Ele vai falando. E à medida que a gente vai aprendendo, quando Ele fala, anda. Quando Ele fala, obedece. Quando Ele fala, renuncia. Deus vai gostando desse negócio, Deus vai falando, Deus vai ampliando, Deus vai se revelando. Talvez Deus tenha parado de falar com você, porque você está vivendo no natural, e não tem vivido pela fé. Nós vivemos pela fé, queridos, e a fé que nós vivemos, ela se deposita na pessoa bendita de Jesus Cristo, do qual é reservado todos os mistérios e segredos da vida. Louvado seja o Senhor. Colossenses capítulo 3 fala isso, que a nossa vida está oculta nele. Então eu preciso de fé, para que aquilo que nele está oculto seja revelado, para que eu possa viver. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão decidiu viver pela fé. Você ainda quer experimentar o novo de Deus? Podia ter parado na renúncia, né? Ou então ter pulado a renúncia. Você precisa acreditar na promessa, querido. Abraão saiu na perspectiva de andar pela fé, porque ele acreditava numa palavra. O que move a gente, senão a palavra de Deus na nossa vida? O que me fez abrir mão dos meus sonhos para entrar para o ministério? O que fez a Silvia abrir mão dos sonhos dela, das ocupações que ela tinha, para ser esposa do pastor? O que ela fez? Senão decidir andar pela fé, e porque havia uma palavra de Deus no coração. 20 anos de ministério, crise, choro, jejum, quebrantamento, perplexidade. E sabe o que não nos faz desistir? Uma palavra: eu te enviei, e se eu te enviei, eu vou te sustentar. Porque à medida que a gente obedece a Deus, a gente descobre que Deus não envia a gente, Deus vai junto com a gente. Louvado seja o Senhor. Deus não te enviou, meu irmão, Ele foi junto com você. E nos momentos difíceis e mais cruciais, Ele que te carregava, Ele que te sustentava. Mas para isso você precisa aprender a depender dessa promessa e acreditar
nas promessas do Senhor. Olha só o Salmo 119, versículo 49 e 50 diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Olha, o salmista está dizendo: sabe o que me faz caminhar? A tua promessa, a tua palavra. 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas? Todas nelas têm o sim e o amém de Deus. Lamentações, quando Jeremias estava lamentando a sorte de Jerusalém, cidade destruída, ele no exílio, no cativeiro, teve a sua identidade alterada, né? Ou a tentativa da alteração da identidade, lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram os nomes trocados, porque é isso que o diabo quer fazer quando a gente está na escravidão, quer mudar a nossa identidade. Mas Jeremias, ele escreve então esse livro de lamentações, e de repente, lá no capítulo 3, verso 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o aguarda, louvado seja o nome do Senhor. Tem promessa de Deus para a sua vida? Se agarre a essa promessa, porque aquele que te prometeu não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. Se foi Deus que prometeu, é questão de tempo, e você vai experimentar o que Ele te prometeu, louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, nesse tempo do cumprimento da promessa, a gente atravessa desertos. A Bíblia fala, no verso de número 7, que Abraão saiu e atravessou, desde onde ele estava até Siquém. Ele passou por um deserto. E quantos hoje à noite estão enfrentando um deserto na caminhada? É interessante que Deus não nos livra do deserto. Jesus não foi poupado do deserto, ele foi enviado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E não foi um demoninho qualquer não, foi o diabo que foi lá, fazendo propostas. Mas querido, o deserto, que é um lugar de passagem, de tratamento, deserto é o lugar onde o caráter daquele que tem promessa é forjado. Os desertos da vida, eles poderiam ser evitados, né? Seria muito bom para a gente, mas Deus sabe que é no deserto que as lições ficarão gravadas no nosso coração, não é verdade? É lá no deserto, é na aridez, é no torrão daquela terra seca, que as lições mais preciosas de Deus serão tiradas. Deuteronômio 8:2 diz assim: recordar-te-ás por todo o caminho pelo qual o Senhor te fez passar, Ele te guiou no deserto, esses 40 anos, sabe para quê? Sabe qual é o propósito do deserto na tua vida? Sabe qual foi o propósito do deserto na vida de Abrão, na passagem dele, de Harã até Siquém, até a continuidade da sua vida? Sabe qual foi o propósito do deserto na vida do povo de Deus? Foi triplo. A Bíblia diz assim, que você passou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. É no deserto que tudo aquilo que está no nosso coração vem à tona. Eu não sei você, mas eu às vezes fico assustado com o que surge no coração, ou o que surge do coração. É no deserto, queridos, é no calor da aflição, é no calor dos dias maus, é debaixo desse calor insuportável que faz a gente transpirar, que aquilo que está lá dentro do coração vem à tona, e a gente fica assustado, mas Deus não fica assustado, esse é o nosso consolo. E sabe por que Deus permite isso? Para que a gente tome conhecimento, para que Ele trate o nosso coração, porque o teu lugar de destino não é o deserto, o teu lugar de destino é a Canaã, a nova Canaã, louvado seja o nome do Senhor. Você está passando por um deserto? Permita e submeta-se à ação e à voz de Deus. Talvez você precise ser quebrado, senão você não vai ouvir o Senhor. Talvez você precise ser moído,
senão você não vai dar ouvidos à voz de Deus. Talvez Deus tenha que provar o seu coração. E queridos, Deus não prova para nos reprovar, Deus nos prova para nos aprovar, louvado seja o seu nome. A única coisa que Deus quer é que o que está lá dentro do coração, que talvez você nem saiba, venha à tona para você se arrepender, para você renunciar e para você estar pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, queridos, sabe o que me deixa maravilhado com a vida de Abrão? A gente ouviu aqui um tempo atrás, acho que nesse mês ainda, o pastor Dorival falando de Jacó, falando dos altares. Jacó aprendeu com Abrão. Porque a Bíblia diz, queridos, que a primeira vez, está lá no verso de número 8, 7 ou 8, 7, Gênesis 12, 7. Quando Abraão sai da casa do pai, quando Abraão sai da casa da mamãe, quando Abraão rompe com a sogra, aleluia, louvado seja o Senhor, e vai livre, feliz da vida, Deus se revela a ele. Olha só, lembra que eu falei no começo? Para cada ordem acompanhada de renúncia, eu preciso exercer obediência. E quando eu completo a obediência, Deus se revela a mim e alonga as suas promessas. Quando Abraão toma coragem, renuncia a tudo e vai embora para um lugar que ele não sabia onde ele estava indo, a Bíblia diz que ali apareceu a ele o Senhor e se revelou a ele. Sabe qual foi a alternativa de Abraão? Pegou algumas pedras, edificou um altar e ofereceu a sua adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer restaurar no nosso coração a adoração. Deus quer restaurar no nosso coração essa disposição de cultuar o seu nome em todos os momentos da nossa vida e levantar altares à medida que a gente vai caminhando e dizer: a minha vida pertence ao Deus eterno. Eu estou debaixo de crise, eu estou atravessando o deserto, mas eu quero levantar um altar ao Senhor. E a Bíblia fala que Abraão não parou ali naquele altar. Versículo 8, você vai ver que ele seguiu viagem. E quando ele seguiu viagem, parou e armou as suas tendas, sabe o que ele fez? Edificou um altar ao Deus que lhe apareceram no versículo 7, e ali invocou o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe o que você está precisando? Invocar o nome do Senhor no altar de adoração e dizer: a minha vida pertence ao Deus eterno, eu não sei o próximo passo, Ele me conduziu até aqui, e eu vou ficar paradinho até aqui, até que Ele me dê uma nova direção, para que eu renuncie, para que Ele se revele a mim, com novas promessas, com promessas atualizadas e prolongadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida edificando altares ao meu Deus. E eu quero voltar nos lugares dos altares que eu levantei e adorar o meu Deus, invocando o seu nome em todos os momentos da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus traz no meu coração nessa noite é de gente que está dependendo do natural. Deus está querendo que você aprenda a depender do sobrenatural. É gente que está vivendo uma vida frustrada porque fez escolhas. Eu me lembro, gente, primeira igreja que eu assumi sozinho, eu era pastor aqui junto com o Levi, que cuidava do Esmeraldina, né, que na época era Canaã, né, Ayrton? E eu me lembro que o bispo João ligou e falou assim: Vladimir, pode fazer a mala que você não vai ficar na sua igrejinha não, viu, você vai embora daí. Eu falei: bispo, beleza. Que tinha quase 20 igrejas para eu pastorear. E a igreja que todo mundo dizia: lá você não vai. Nicanor era o SD, e não queria de jeito nenhum que eu fosse para lá. E eu falei assim: ó, eu não vou escolher, eu não quero nem saber o nome das outras, já falou esse, eu não quero saber as 19. E eu vou ficar bem quietinho, porque quando eu ouvir minha nomeação, dizer você vai para tal lugar, eu vou entender que é a direção de Deus para a minha vida. Eu não quero o melhor lugar, eu não quero a melhor igreja, eu não quero as melhores ovelhas, eu quero a direção de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque é ali, na vontade de Deus, que eu vou ser feliz, eu vou ser pleno. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu sou feliz e pleno hoje aqui? Porque foi Deus que me enviou. Assim como eu fui feliz e pleno em Igarapava, em Uberlândia, onde quer que Deus me envie, eu serei feliz e pleno porque eu aprendi esse segredo que Abraão me ensinou. Você quer viver o sobrenatural? Você quer fazer de Deus o seu provedor? Abra mão das tuas escolhas e deixe eu escolher por você. Louvado seja o nome do Senhor. E é a esse Deus que eu quero levantar um altar nessa noite e oferecer a minha adoração, o meu louvor e a minha gratidão. E se você quer fazer isso também, fique de pé, em nome de Jesus de Nazaré. Deus não tem promessa só para o pastor, não. Deus não tem promessa só para o líder da igreja, ou para a liderança da igreja. Deus não tem promessa só para quem fez o projeto Neemias. Deus tem promessa para os seus filhos. Deus tem um destino para você. Mas você só vai chegar nesse destino se você se colocar em movimento. Se você aprender a renunciar ao que te prende e te rouba do propósito. Você só vai chegar no destino de Deus para a sua vida quando você aprender a viver pela fé. É por isso que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte que a gente não deve ficar ansioso pelo amanhã. A gente deve viver o dia, o hoje. Isso não quer dizer que eu vou ser irresponsável com o amanhã. Isso quer dizer que eu vou descansar, porque o meu amanhã pertence ao Senhor. E Ele tem cuidado de mim. Pedro aprendeu isso, por isso ele escreveu lá na carta, numa das cartas dele: lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele aprendeu a viver pela fé. Ele aprendeu a levantar altares. Ele aprendeu a seguir o seu caminho nessa expectativa de fé. Deus não tem filhos prediletos, mas existem atitudes prediletas do Senhor. A gente começou o culto lendo o Salmo 63, quando ele diz: Davi, a minha alma ansiosamente te busca. E eu sei que o Senhor está perto daqueles que te invocam em verdade. Qual é a disposição do teu coração? Tua vida depende de Deus, meu irmão. É menos de você, é mais de Deus. Eu não estou anulando você no processo. Antes de começar o negócio é 100% transpiração. Mas no dia da batalha é 100% inspiração. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu devo me preparar, eu devo me cercar de informações, mas na hora da batalha, Deus, agora é contigo. Eu não sei como anda a sua vida. O que eu sei é que tem muita gente estagnada espiritualmente porque não aprendeu a renunciar, o que custa caro. E nessa noite Deus está dando oportunidade. Faça isso, e as promessas dele para a sua vida serão renovadas e alongadas. Se ele te prometeu uma coisa ontem, esperando uma renúncia que você teme não fazer, quando você renunciar, ele vai ampliar a promessa de ontem. Ele não só renova, como ele amplia a promessa. Estuda a vida de Abraão, você vai ver isso. Todas as vezes que Deus pediu alguma coisa para ele, ele fez, e não foi fácil, mas no momento depois dele ter feito, Deus se revela a ele. Sabe por que Deus parou de falar com você? Porque quando ele deu uma ordem clara, acompanhada de renúncia, você se fechou. Talvez o medo,
Talvez a incredulidade tenha roubado isso de você. Que nessa noite você seja um corajoso na presença de Deus, assim como Abraão foi, para que você chegue em Canaã. O teu lugar é Canaã, querido. É a terra da promessa, é a terra do cumprimento dos sonhos, é a terra que mana leite e mel, é o destino eterno, meu e seu. E em nome de Jesus, a gente vai chegar lá. Vamos adorar o Senhor? Feche os seus olhos. A ti eu vou